Bom dia, fumaça do café para o segundo dia da nossa semana especial da mulher, que a gente falou de insegurança ontem e hoje eu falei para vocês que a gente ia falar com uma estrutura, né? Hoje a gente vai falar com base na mulher raiz, né? Bom dia Andréia, bom dia Érica. A gente está começando aqui a gravação do nosso programa. Terça-feira, São Paulo amanheceu aqui com o céu bonito, hein? Acho que o sol vai queimar aqui hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Peguem os seus cafés, se arrumem, se ajeitem. Vamos começar aqui com o pau na máquina. Deixa eu baixar aqui. Hoje vai ser muito café hoje. Ontem eu tive um atendimento emergencial. Fui até 1 da manhã ontem em atendimento. Mas estamos aqui firmes e fortes para o nosso café matinal. Bom, obrigado para você que já está apertando o coraçãozinho aqui no canto. Você que já está apertando o coraçãozinho aqui no canto. Eu vou baixar aqui. Se o volume estiver alto, vocês me falam, me digam. E também sol aí, né, Gi? Gi tá na área, a Lohane chegando também, né? Você já sabe, clica com o seu botão aqui e clica também aqui na setinha para você chamar todo mundo, mesmo que a pessoa às vezes não esteja acordada. Agora o que acontece? Quando ela olhar, vai ver lá que você fez uma movimentação no direct dela e ela vai vir assistir isso daqui. Gente, a gente falou ontem de insegurança, não foi? A gente falou ontem de insegurança e rendeu, hein? O assunto rendeu ontem. Muita gente aí se identificou com a questão da insegurança, viu que não é um bicho de sete cabeças, que a insegurança faz parte das relações humanas. O que acontece, meu povo? Isso, de certa forma, baixa a neurose, né? Ajuda a gente a parar de pensar um monte de besteira, né? Vai bloqueando ali, vai, de certa forma, trazendo realidade para as relações humanas. Muita gente ontem mandou: caramba, Mário, eu nunca tinha pensado que eu trato as pessoas da mesma forma que eu trato os objetos. Que eu olho para as pessoas da mesma forma que eu olho para os objetos. Só que o objeto eu consigo explicar. E as pessoas não, porque as pessoas elas vão nos surpreendendo, elas são simplesmente pessoas. Não só o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, mas os filhos, os pais, os amigos. Sempre lidar com relações humanas será sempre motivo de insegurança. Daí vem essa pessoa me surpreendeu, não esperava isso. É lógico que não esperava, né? Como eu disse, de uma xícara eu não posso esperar nada mais além de que ela seja uma xícara, né? Não posso imaginar que isso aqui seja, sei lá, uma bicicleta, não dá. Ela nunca vai me surpreender, né? De certa forma, a xícara nunca vai me surpreender. Agora, uma pessoa não. Uma pessoa, ela é capaz de me surpreender, sim, e mais, meu povo. Eu também sou capaz de surpreender algumas pessoas. E você também. E às vezes essas pessoas nunca vão falar isso pra nós. Talvez uma prima um pouco distante, uma amiga que você não vê com frequência, ou às vezes seu parceiro, a sua parceira, nunca vai ter coragem de falar algumas coisas que você fez e tá ali no subconsciente, que talvez isso vá sair, isso vai ser lançado no momento de uma briga, no momento de uma discussão, né? Deixa eu lembrar aquele dia, né? Então nesses momentos é que a gente, de certa forma, acaba escorregando aí, soltando coisas que um dia nos surpreendeu negativamente. Hoje, exatamente hoje, eu quero que você escreva aí. Escreve só mulher raiz, que aí quem chegar, né? Quem chegar aí vai ver escrito aqui mulher raiz. Escreve aí em caixa alta o tema do dia, mulher raiz, porque o tema, na verdade, é o quê? Aprendendo com a mulher raiz. Aprendendo com a mulher raiz. Meu povo, minha polva, antes de falar sobre esse tema, antes de começar falando sobre esse tema, é o seguinte. Hoje é o nosso programa número 30. Já se passaram
30 programas. Que coisa maravilhosa. Obrigado por vocês que estão aí desse lado, se arrumando para ir trabalhar, indo trabalhar, deitadas, deitados, tomando banho. Tem gente que assiste tomando banho, não vou falar quem é, mas bom dia para todo mundo aí, né? Então a gente tá junto. Valeu, Gi, inclusive pelas estrelinhas aí, tá bom? Tamo junto, a galera chegando aí, a Laura, o Mal, a Adri, Rô, bom dia, Rô, bora trabalhar. Meu povo, é o seguinte, deixa só a mulher, já que você colocou aprendendo, vamos colocar tudo certinho aqui, Gi. Gi já tá virando staff, a Gi, a Melissa, acho que a Melissa eu não vi se ela entrou aqui hoje. André, obrigado, todo mundo na área aí. Gente, é o seguinte, tá? Se a gente for, tá? Se a gente for aí no início, se a gente for lá na estrutura, na base, eu não ia te entregar, né, mal? Mas já que você colocou aí que você toma banho assistindo, então... Se a gente for lá na base, a gente vai entender o seguinte, né? A gente tem lá o homem e a mulher, né? No início da humanidade, lá nas primeiras tribos da humanidade. E a gente começa a perceber o seguinte. A gente tem o homem caçador, né? O homem que sai para caça, o homem que vai atrás de alimento, essas questões todas. E uma mulher também caçadora, uma mulher que também vai atrás do seu alimento, uma mulher também que às vezes acaba ali, de certa forma... trabalhando na sua tribo, trabalhando ali, né, naquela unidade, naquela comunidade, mas tem um porém. O porém biológico, gente, uma questão física. É daí que a gente tem que partir, porque para a gente não ficar preso nas ideologias, né? A mulher engravidava, certo? A mulher engravidava. Nesse momento que a mulher engravida, o que acontece, né? E aí a gente está falando praticamente, né, de acasalamento mesmo, né? Tem o período fértil, aí aconteceria uma coisa meio que animalesca mesmo, para a gente poder entender um pouco onde é que eu vou chegar. Quando a mulher engravida, ela era uma presa fácil, né, de outros animais, porque a gente está falando de uma coisa meio tribal, né? Tanto de animais quanto muitas vezes da violência também praticada por outros homens, né? O que acontece com essa mulher quando ela engravidava? E a gente está falando de uma tribo, então era uma coisa praticamente constante, uma expectativa de vida ali de homem e de mulher em torno de 25, 30 anos, né, gente? Eu estou indo lá atrás, no início de tudo. A mulher grávida precisava de segurança. Ponto. Ela precisava de segurança. Para isso, ela desenvolveu a capacidade nela mesma de escolher os melhores machos, de escolher os melhores homens, escolher aqueles que possivelmente tinham mais estrutura, seja de habilidade, seja de recursos e força, para defendê-la, não só ela, quanto os pequenos. A gente está falando de uma tribo, então possivelmente, né, alinhada ali, né, os filhos iam muito um atrás do outro. Eu estou colocando aqui para que você entenda exatamente da onde que a gente está partindo. Então a mulher ela começa a perceber que ela tem um período fértil e que ela engravida, e ela começa a quê? Ela começa a entender que ela tinha que separar os melhores, que escolher, né, o melhor homem para defender a sua tribo, defender a sua prole. Porque veja bem, ela não teria como correr muito e tinha ainda os filhos pequenos e talvez ela estaria grávida, né, de 6, 7, 8, 9 meses. Não tinha como correr, não tinha como se defender, sei lá, chegasse um urso, chegasse um leão, chegasse alguém ali, um animal faminto, né? O que acontece, meu povo? Daí começa a surgir a estrutura toda, né, da mulher hipergâmica. O que é a mulher hipergâmica? A mulher hipergâmica é aquela que escolhe. A capacidade da mulher de escolher. Então, quando eu, muitas vezes, nos stories, um monte de mulheres não entendem, por que eu falo assim? Vocês têm a capacidade de escolher, é vocês quem escolhem. Então, mesmo que o homem ele faça todo o movimento, ele ofereça mundos e fundos, ele tenha lá o seu corpo atlético, ele chega na balada e todo mundo... Quem realmente escolhe é a mulher. E eu já expliquei também outro ponto fundamental, né? Se a mulher sai de casa falando hoje eu terei relação sexual, ela possivelmente terá. O homem, se ele sai de casa e fala hoje terei relacionamento sexual, ele só realmente terá talvez se ele pagar, se ele for ali, né, numa profissional do sexo.
para que a gente possa entender toda a estrutura, né? Então a mulher, ela tem tô indo também, né, do 8 ao 80, ela tem essa questão de que se eu sair hoje e quero ter relação sexual, ela vê ali, dificilmente ela vai encontrar alguém que diga não, né? Ainda mais se estiver numa balada, sei lá, um bar, alguma coisa ali, e ela realmente fala pro cara, hoje eu quero me deitar, né? Hoje a gente vai pro motel agora. É bem provável que esse cara, enfim, ele fala, vamos, é agora, bora, né? Para o homem é mais complicado, ou ele vai cometer um ato de violência, né? Se ele falar que quer mesmo, ainda mais se ele falar que é aquela mulher, ou ele vai cometer um ato de violência, ou ele vai ter que ir ali, né, para uma casa da luz vermelha e pagar ali alguma profissional do sexo para ter a relação sexual. Eu tô, claro, né, isso tudo é um estudo, né, antropológico e sociológico, mas eu tô picotando ele para a gente chegar exatamente nesse tema aqui, ó, aprendendo com a mulher raiz, para você entender da onde que vem essa questão de mulher raiz. Como que era, meu povo, e como que é também muita coisa dessa base de escolha da mulher, né? Essa base de escolha da mulher. Bom, a mulher, ela olhava, né, dentro de todos aqueles homens tribais ali, ela olhava uma questão, como é que era o homem que tinha recursos, o homem que tinha recursos, o homem que tinha poder, o homem que tinha força. Ela olhava para o mais forte. Então, uma das questões que a mulher olha, força, recursos. Depois, ela tinha ali uma questão de beleza, de estética também. Por quê? Porque o homem tinha que ter um cuidado consigo mesmo para que ele tivesse força, resistência, né? Para poder combater ali um predador, para poder combater ali um outro homem que viria para tomar os filhos, para tomar ela mesma, para violentá-la. Então o homem teria que ter ali recursos, que na época talvez, sei lá, lança, pedra, sei lá, se ele tinha uma caverna para ele, enfim, ela olhava para isso e depois ela começava a olhar aspectos físicos dele. Começava a ver se ele tinha uma boa corrida, se ele tinha braços fortes, se ele tinha ali capacidades, né, uma aparência interessante para ela. O terceiro ponto que essa mulher olhava era o quê? Era se ele tinha conhecimento. Se ele tinha conhecimento, se ele tinha inteligência, se ele sabia a arte de guerrear. Era interessante, era como se ela olhasse para ele e falava, esse cara ele é bom em quê? Né? E o homem, de certa forma, na própria caça para trazer ali alimento para ela, para trazer ali alimento para os filhos dela, ou talvez fossem filhos dele, mas na época não tinha muito essa questão moral, né, familiar. Isso foi acontecendo também, e o homem foi também, esse movimento ele foi acontecendo com a história da humanidade, mas ela olhava se ele tinha habilidade, se ele tinha certo tipo de conhecimento e manejo com as coisas ali do cotidiano daquela tribo, né? Ele era bom em que esse homem, né? Numa quarta etapa, então ela olhava para ver se ele tinha recursos, né? Ela olhava para ver a questão estética e física, ela olhava as habilidades e o conhecimento, e ela olhava a personalidade, a atitude dele, né? Se ele esperava muito o animal, enfim, o predador vir, se ele já afastava outros homens ali do convívio entre eles, né? Se ele tinha ali certa resistência, e se ele tinha, claro, o próprio jogo de sedução no momento do acasalamento. Então veja bem, lá no início de tudo, a mulher hipergâmica, aquela que tinha capacidade de escolher, ela olhava para a questão dos recursos, ela olhava para a questão da beleza, né, da questão física, ela olhava, né? Ela olhava para habilidades e conhecimentos e ela olhava para personalidade. Veja bem, Andréia, historicamente, esse movimento de que a mulher não tinha escolhas, né, ele vem basicamente da Idade Média para cá no sentido de escolha de casamento, né, no sentido de escolha de que os pais colocavam para ela que ela tinha que escolher, né? Isso começou mais para cá. Eu tô indo lá na raiz, eu tô indo lá na questão tribal, de tribos africanas, né? Isso a gente tá falando do que? Valor sexual de mercado. Valor sexual de mercado. Mesmo quando a gente vai a fundo, então o que vocês precisam entender, eu tô quebrando exatamente isso, Andréia. Eu tô quebrando exatamente isso porque isso mata vocês, quando vocês começam a entender que vocês não têm poder de escolha. E eu comecei falando que, se a mulher sai agora, se vocês quiserem hoje à noite ir para um barzinho, ir para uma balada, falar assim, hoje eu terei relação sexual, hoje eu vou querer deitar com um homem. Possivelmente,
Se você escolher 3 homens, um dos 3 você vai deitar. Possivelmente. Gente, vamos falar a verdade, Se você for num barzinho hoje e você olhar para 3 homens e você testar no primeiro, talvez, sei lá, o cara, sei lá, não tá afim, ou o segundo, sei lá, você foi lá e o cara é gay, e no terceiro você fala, não, aí... Então, é mais provável, dificilmente, né, se você vai com um homem, ele fala assim, hoje eu vou, ele vai atacar ali, né, vai fazer o jogo de sedução, vai para cima, vai na ideia, né, pode acontecer, mas é mais provável que as 3 falem não do que os 3 homens falam não, né? Eu tô usando probabilidade, gente. Vamos trabalhar num esquema mais real, tirando ali os excessos, beleza? Pra gente poder entender um pouco. Você fala, Mara, hoje também tá tudo mais fácil. Mas vamos olhar pra realidade, gente. Vamos olhar pra realidade mesmo, né? Vamos olhar com um olhar real diante de tudo isso. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Para que vocês entendam que o poder de escolha está em vocês, né? O que essa mulher... Então, quando a mulher ela vai, né? Quando ela vai, o homem tem que aprender desde cedo a arte de se mostrar interessante para ser sempre a melhor escolha. Exatamente, Mal. Eu fiz uma live lá atrás sobre isso. Acho que você até estava nessa live aí. Hoje eu estou trazendo aqui esse movimento. Então, o que a mulher precisa entender? E a mulher raiz ela entende isso com maestria, né? Com maestria. Mulheres, quando a gente fala de homem, fala, já escolhi o meu. Então você precisa trabalhar isso no seu homem. Precisa trabalhar isso para que ele não perca essas habilidades e essas qualidades. Então quando a mulher ela parte para a escolha dela, e aí quando ela acha que ela precisa ser escolhida, ela perde essa sensibilidade que a Andrea estava falando ali. Ela perde essa questão e ela sai escolhendo qualquer bosta. Então, veja bem. E aí isso foi acontecendo durante toda a história da humanidade até os dias de hoje. Até os dias de hoje. A mulher ela precisa olhar para o homem e ela precisa ver poder e recursos desse homem. Assim como aquele cara da tribo. Ela precisa ver porque isso vai trazer segurança para a prole. O que é poder e recursos? Veja bem, esse cara ele é competitivo, minimamente competitivo. Esse cara ele tem ambição, ele tem profissão. Não estou falando que tem que ter tudo, mas estou dizendo nesse grupo, quando eu estou falando poder e recursos. Ele tem capacidade e estrutura para lutar com você. Hoje não precisa mais pegar um arco e flecha, uma lança. Mas ele vai ter capacidade de lutar com você, de estar com você, de batalhar com você. Ele tem poder e recursos para isso hoje. Ponto 1. Ponto 2. Qual que é a aparência, a beleza? Estou falando de aparência física. O que minimamente esse homem tem para oferecer? Mara, não é tão bonito assim, mas minimamente. E aí a gente está falando também de uma questão de higiene, uma questão de saúde. Por quê? Porque às vezes esse cara pode te abandonar pelo caminho por essa questão. Por esse abandono na parte física e estética. Então, ponto 1 é poder e recursos. O ponto 2 é aparência e beleza, a questão estética, a questão física, a questão de cuidado com o próprio corpo, com a própria saúde, minimamente. É interessante porque dessas 4 bases aqui que eu vou colocar do valor sexual de mercado, essa questão muitas vezes parece que é a mais aguçada, mas não é. É uma das que as mulheres olham menos, né? Na questão 3, a gente começa a olhar para quê? A gente começa a verificar. E aí a mulher ela consegue olhar e ela olha as habilidades e conhecimento. O que é habilidade e conhecimento? Esse cara ele é bom em quê? O que ele tem de conhecimento? Que aí é o papo, sabe? A ideia, a questão da comunicação. Como é que esse cara se comunica? Né? Sei lá, se ele gosta de algum esporte, ele é inteligente, ele tem alguma arte, algum hobby, alguma coisa. Quais são as habilidades e os conhecimentos desse cara? É isso que precisa ser falado no momento de se conhecer, de conhecer uma pessoa, no momento que você está iniciando um relacionamento, no momento que você está namorando. É isso que muitas vezes os casais não têm o que conversar, porque não dá para saber que talvez você nem saiba que o seu, sei lá, o seu esposo, o cara que você se relaciona aí, às vezes lá com 15 anos ele tentou talvez jogar xadrez durante 6 meses e aquilo apagou da vida dele. E que era um prazer da vida dele. E que às vezes hoje, num processo terapêutico, o que a gente faz? A gente às vezes resgata essas coisas que ficaram pelo caminho jogadas e que eram prazer. O que é a depressão? Você vai podando, até que fica um toquinho quase morto. Você não floresce mais. E aí o que eu estou dizendo aqui? Aprendendo com a mulher raiz.
poder olhar para isso, poder observar isso, né? E a quarta questão, então a gente falou poder e recursos, a gente está falando de aparência física e saúde, a gente está falando de habilidades e conhecimento, e na quarta base aí a gente está falando de personalidade e atitude. O que é personalidade e atitude? Eu estou falando de quê? Eu estou falando da resistência. Aqui eu estou falando de caráter. Aqui eu estou falando de força. Força de mudança de ciclo, de enfrentar novos ciclos. Aqui eu estou falando muitas vezes de humor, de concentração. Aqui eu estou falando da parte sexual e de sedução também. 4 coisas fundamentais que a mulher hipergâmica, das primeiras mulheres das tribos lá de trás, quando eu comecei esse programa de hoje falando, isso elas já olhavam lá milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. O que você precisa olhar hoje e talvez o que você precisa voltar a ver no seu esposo, no seu namorado, ou o que você precisa ver quando você for procurar alguém, trabalhar essas 4 coisas. Trabalhar essas 4 coisas. E o homem, e eu disse ontem que a gente vai falar sobre insegurança do homem aqui também, durante todos os dias eu vou colocando alguma coisa. O homem ele precisa se sentir instalado nessas 4 bases para que ele possa oferecer essa segurança física. Sabe qual é a segurança física que eu falei? De proteção da tribo. O homem ele precisa estar instalado nessas 4 bases, mesmo que não esteja no ápice, mas a função feminina dentro de um relacionamento. Então o homem, né, a função, se a gente voltar lá nas tribos, qual que é a questão? O homem ele chega oferecendo a segurança, né? Fala assim, poxa, às vezes eu vou estar frágil, às vezes eu vou estar triste, às vezes eu vou estar precisando de cola, às vezes eu vou estar precisando de abraço, às vezes eu vou estar precisando porque, veja bem, quando a mulher, né, ela vai ter filho, ela dá um passo atrás, por exemplo, na vida profissional. Precisa dar aquela licença maternidade. Às vezes algumas mulheres optam aí em ficar 1 ano, 2 anos fora. O homem precisa trazer isso. Para isso ele precisa ter recursos, precisa ter poder, precisa ter caráter, precisa ter personalidade, precisa ter habilidades, conhecimentos. Antes que você já comece aí do outro lado, falar, Amaro, você está sonhando, Amaro, você está... Eu estou indo na base da história da humanidade, gente. Nem sempre vai dar certo. Agora veja bem, não olhar para isso está causando o quê? Me diz, quais são os resultados? Ontem coloquei mais 2 casamentos que foram pro saco lá, o Luan Santana com a menina e o Bernardinho, técnico lá de vôlei. Não olhar para isso está causando o quê? Qual é o aumento de suicídio, depressão e ansiedade das últimas décadas? Me diz. Qual é a tão felicidade que essa liberdade com libertinagem está trazendo para nós, homens e mulheres? A gente está mais feliz, é isso? Ah, com mais tecnologia a gente vai ser mais feliz. Não, agora com mais viagem a gente vai ser mais feliz. Não, agora com mais liberdade você vai no cartório e você já pode separar ali em 5 minutos a gente vai ser mais feliz. Olha pra vida, gente, olha pros resultados. Tá dando certo essa merda toda? É isso que você tem que ver. Não é ficar ali olhando pra Fátima Bernardes, olhando pro documentário que você tá vendo aí e achando que isso é o resultado de tudo. Vamos olhar pra realidade. As pessoas estão mais felizes? Os casais estão mais felizes? As pessoas que estão casadas em 2, 3 anos estão felizes? Aí você fala assim, é que a minha mãe, casada há 50 anos, não é feliz. E você há 2, a 3, você é feliz? Então a gente precisa parar de hipocrisia e olhar para a realidade. Porque a gente está tendo como referência pessoas infelizes. A gente está tendo como referência hoje o Whindersson Nunes e a menina lá. A gente está tendo como referência o Gustavo Lima. Ai meu Deus, era o casamento. Meu Deus, o que aconteceu? Qual é a referência, meu Deus? O que você sabe do Gustavo Lima é que você assistiu uma live dele cantando e viu ele ali fazendo uma declaração. Essas são as suas referências. Que merda de referência, que bosta de referência você está tendo. Então vamos parar. E aí, quando traz uma questão assim, isso daqui hoje na internet que eu estou falando é considerado o quê? Machismo. É considerado machismo. E aí eu pergunto, qual a referência desse povo que vai me chamar de machista? Qual a referência histórica, biológica, antropológica, psicológica desse povo que vai destruir isso que eu estou falando e que tem um monte de gente falando sobre isso? Onde é que você vai buscar suas referências? Em lugar nenhum. Quando você pergunta isso para a pessoa, ela não tem nada para te oferecer, ela tem farelo para te oferecer. Nada. Ela não tem nada. O que ela vai falar é que precisa ter diálogo num casamento. Tem coisa mais chata que diálogo. Eu já falei para você o que é DR. DR quer dizer deu ruim. É isso que quer dizer. Deu merda. E aí você vai tentar fazer o quê? Uma terapia de 2 pessoas fracas que vão chegar a lugar nenhum. É isso que é uma DR hoje em dia.
A pessoa não tem poder e recursos nenhum, a pessoa não tem nem a beleza, nem a atração, nem se cuida mais. A pessoa não tem habilidade e conhecimento zero e ela não tem nem personalidade nem caráter. Como é que ela vai sentar diante de uma pessoa para discutir uma relação que não sabe nem para onde vai e não sabe de onde começou? O que eu estou provocando em você aqui é essa mulher hipergâmica. O que eu estou provocando em você aqui é essa mulher raiz, que vai entender isso. Que vai entender isso que eu estou colocando aqui para você. É isso que eu estou trazendo para você aqui. Porque dentro dessas habilidades, você quer saber o que o homem vai olhar? A mulher vai olhar essas 4 coisas, porque a mulher ela é exigente. E quando a mulher começar, se todas as mulheres começassem a olhar essas 4 bases, ia subir a régua. Aí subindo a régua, todos esses homens porcaria, essas merda que fica 8 horas no videogame, que tá na saia da mãe, que fica chorando, que bate nas mulheres, todos esses iam ficar abaixo da régua, não ia ser escolhido. Se a mulher sobe, se todo mundo sobe a régua, ou o homem começa a organizar essas 4 bases para ser escolhido, ou ele vai ficar na sarjeta. Mas o que acontece? Ele não cuida dessas 4 bases, a mulher escolhe qualquer um, acha que ela tem que ser escolhida, e esses caras estão dominando. Então, quando eu estou trabalhando com vocês aqui uma questão de mulher raiz e você coloca a sua amiga lá, principalmente a sua amiga moderninha, a sua amiga lá que trabalha com feminismo, com machismo, que trabalha com essas coisas, coloca ela para assistir isso daqui, porque se não subir a régua, os homens vão dar vão dar de balde no que eles estão fazendo, essas bosta tudo. Por isso tem esse monte de moleque na rua aí e vocês casando com esse monte de criança. Porque se subir a régua, o cara ou tem essas 4 bases ou ele vai pra merda. Ou ele vai ficar solteiro, vai ficar na barra da mãe, vai cuidar da mãe, vai trocar a fralda da mãe. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui, porque o homem, ele vai olhar para essas 4 bases, mas não na intensidade da mulher. O homem ele é visual. Então o que ele vai olhar? Ele vai olhar para beleza e parte estética. Ele vai olhar ali se a mulher tem um recurso ou não. Hoje esses homens frouxos vai olhar muito para o recurso, para as finanças da mulher, para os bens que ela tem. Isso, o cara frouxo hoje ele vai olhar para isso. Não estou dizendo que não deve ter, gente. Não estou dizendo que não deve ter uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estou dizendo que o homem em si, o homem também raiz, ele não vai olhar para isso. Ele vai acabar olhando, claro, para a parte estética. Por isso que você também, mulher que está no casamento, você mulher que está casada, está no relacionamento, essas 4 bases, você investe em recurso, você investe em habilidade, conhecimento, você investe em personalidade, invista primeiro em beleza estética. Vamos falar disso essa semana e vou falar disso lá no treinamento. Você precisa, porque o primeiro olhar do homem é para essa estrutura, depois ele vai olhar para as outras 3. Isso é tudo estudo, gente. Isso chama-se valor sexual de mercado. Vai procurar na internet, vai estudar sobre isso. E o homem ele vai olhar para a parte estética e a parte de beleza, a parte física. Já a mulher, ela sobe mais a régua. Então, na escolha da mulher, se as mulheres começassem a subir a régua, o homem ele iria ter que se mexer, senão ele não ia ter ninguém para se relacionar. Então eu quero que você faça 4 avaliações aí, depois você anota, depois você assiste isso daqui de novo, que eu já passei do meu tempo aqui. Olha só. Relacionamentos. Vale a pena ficar nesse relacionamento? Vale a pena estar? Vale a pena lutar por esse relacionamento? Ainda vale a pena lutar por isso? A gente teve um começo, e você olhando para essas 4 estruturas aqui, né? Poder e recursos, aparência e atração, habilidades e conhecimento, personalidade e caráter. A gente teve um começo. Eu sei onde eu estou errando. E eu estou falando mulher porque essa semana eu estou trabalhando só com mulher. Eu estou trabalhando na Semana da Mulher. Tem homens aqui, mas a gente está trabalhando na Semana da Mulher. Eu sei onde eu estou errando. E o principal de tudo, meu povo, eu já tentei de tudo. Amaro, já. Então você lista o que é tudo. Tem que ter aí, sei lá, pelo menos umas 10 coisas aí se você já tentou de tudo. Galera, programa número 30. Forte, conteúdo pesado, né? Né? Então, serve para quem está solteira, para melhorar o poder de escolha, e para você que está casado, está no relacionamento, quando fala assim, quer ajudar o seu esposo, quer trabalhar essas questões, você tem que trabalhar essas 4 bases. Tem que trabalhar essas 4 bases. Subir essa régua do seu marido, ele precisa entender isso, precisa ser trabalhado isso. Isso que eu faço nos processos terapêuticos muitas vezes aqui. A gente vai trabalhando essas questões, claro, estrategicamente, tá? Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, tá rolando o grupo, tá? O grupo lá das mulheres, porque na segunda-feira eu vou abrir as 25 vagas, tá? Eu vou acompanhar 12 mulheres individualmente. 25 vagas. Eu vou acompanhar 25 mulheres individualmente por 12 dias. Tá rolando. Se você não tá no grupo, você manda aí um direct, manda sinal de fumaça que eu te passo aí o link,
o link lá para você entrar no grupo e garantir a sua vaga. Veja bem, lá deve ter umas, sei lá quantas pessoas tem lá, mas tem dezenas de pessoas lá. E só vão ser 25 vagas que eu vou acompanhar durante 12 dias individualmente, beleza? Meu povo, hoje, programa 30. Amanhã, nós vamos falar, cadê? Lute como uma garota. Não, lute como uma mulher. Amanhã a gente vai falar sobre esse tema. Hoje a gente falou, claro, aprendendo com a mulher raiz, que a mulher raiz, eu tô falando de raiz mesmo, não é raiz ai, eu sou uma mulher raiz. Não, não é raiz. Aqui a gente vai na raiz mesmo. Lá no início, as primeiras mulheres tribais, lá o que elas têm para ensinar pra gente hoje. Aquelas primeiras relações têm para ensinar pra gente hoje. Deixa eu ir embora, que hoje eu já passei dos meus limites. Uma ótima terça-feira, um ótimo dia para você, para sua família. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.